Médico fica pasmo quando vê o ultrassom de mulher grávida de gêmeos. No começo, tudo parecia bem com o ultrassom. Então o médico notou algo que fez com que ele ficasse de queixo caído. Ele não podia acreditar no que via no monitor. Em um instante, a gravidez do casal tomou um rumo dramático. Assista ao vídeo até o final para descobrir a história dos Perkins e sua incrível jornada. Por anos e anos, Lauren e David Perkins, um adorável casal do Texas, tentaram ter um filho, mas não tiveram sucesso. O processo foi doloroso e, após várias tentativas fracassadas, eles procuraram profissionais médicos para obter ajuda. Finalmente, após um tratamento bem-sucedido, Lauren ficou grávida. Antes que eles percebessem, chegou o dia do primeiro ultrassom. Os futuros pais se sentiram animados, prontos para ver como estava o bebê. Quando Lauren e David Perkins se conheceram, eles imediatamente souberam que pertenciam um ao outro. Após seu primeiro encontro em um jogo de futebol em 2003, os dois se tornaram inseparáveis. O relacionamento deles parecia um romance de conto de fadas. Eles se tornaram os melhores amigos um do outro, sempre se certificando de que o outro estivesse feliz e seguro. Em 2007, o casal decidiu atar os nós, e em 2010, adotaram um cachorro, Meg. Tudo parecia perfeito. Lauren e David mal podiam esperar para começar uma família com a qual pudessem amar e crescer. No entanto, sendo almas aventureiras, o casal decidiu esperar até estarem prontos para se estabelecer. Eles pensaram que naquele tempo, eles poderiam planejar qualquer coisa. Alguns anos depois do casamento, Lauren e David começaram a tentar ter um bebê. Como muitos pais em potencial, eles acreditavam ter planejado a vida perfeita. Eu ia ter 2 filhos, separados por 2 a 3 anos, de preferência um menino e uma menina, disse Lauren. No entanto, o plano não foi exatamente do jeito que eles pretendiam. Como muitos pais podem lhe dizer, isso raramente acontece. Eu acho que Deus estava rindo de mim, dizendo, "Você não tem ideia do que está por vir", disse Lauren mais tarde. Na época, o casal se sentiu incrivelmente animado com a ideia de conceber um bebê por conta própria. Porém, eles não tinham ideia de como seria difícil. Infelizmente, quando os Perkins tentaram ter um filho, eles perceberam que algo estava errado. Por mais que eles quisessem um bebê, os testes continuavam negativos. Mesmo sabendo que o estresse poderia piorar as coisas, Lauren e David não podiam evitar. Eles passam a maior parte do tempo e energia pensando em por que não foram capazes de ter um bebê. Lauren e David Perkins tentaram engravidar por 18 meses, sem sucesso. Infelizmente, após muitas tentativas, ainda não havia um bebê à vista, e o casal se sentiu mais decepcionado do que nunca. Ainda mais, toda a situação começou a afetar o relacionamento deles. Por sua vez, eles começaram a se estressar um com o outro. Todo dia, o casal se perguntava se algum dia teriam filhos. Além disso, eles se preocupavam com o que suas vidas se tornariam sem eles. Lauren e David se sentiram desesperados. Então, eles decidiram, pelo bem de seu relacionamento, procurar um profissional que os ajudasse a descobrir o que estava acontecendo. Após mais de um ano de tentativas, remédios caseiros e suplementos vendidos sem receita, nada mudou para os Perkins. Nesse momento, Lauren e David decidiram procurar a ajuda de um especialista em fertilidade. Após uma extensa pesquisa, o casal encontrou o médico perfeito para eles e marcou uma consulta. Durante a visita, o médico cobriu uma variedade de testes que eles poderiam fazer e os tratamentos que poderiam seguir. No entanto, tudo parecia demais para Lauren e David, para não mencionar o valor. Como tal, eles decidiram pensar antes de tomar qualquer decisão. Além disso, o casal decidiu que finalmente era hora de contar à família e aos amigos sobre seus problemas. Depois de meses de espera e muitas visitas aos médicos, os Perkins disseram aos seus entes queridos sobre a situação. O casal explicou sua infertilidade. Felizmente, todos entenderam e apoiaram totalmente o casal. Depois de conversar com seus entes queridos, os Perkins chegaram a uma decisão. É verdade que eles realmente desejavam ter um filho. De fato, eles podiam sentir o desejo crescente todos os dias. No entanto, no final, Lauren e David decidiram levar mais tempo e aprender mais sobre seus problemas, antes de passarem para tratamentos médicos ou cirurgia. Por exemplo, sempre que ele chegava em casa do trabalho, ele fazia um delicioso jantar para ela. Depois ele lavava a louça, nunca reclamando de nada.
Ocasionalmente, ele a levava para tomar um sorvete ou comprava para Lauren toneladas de seus doces favoritos. Se nada desse certo, ele simplesmente sentava e conversava com ela por horas. Enquanto o casal pesquisava sobre seus problemas, eles decidiram participar de uma viagem missionária à Nicarágua. Depois de um ano longo e difícil, Lauren e David pensaram que deixariam para trás seus problemas de infertilidade por um tempo. No entanto, algo incrível aconteceu. Enquanto estava na Nicarágua, um pastor local puxou o casal de lado e colocou a mão na barriga de Lauren. Ele me disse que sabia que Deus tinha grandes planos para mim. Ela não sabia o que, mas seria grande, lembrou Lauren. O momento foi incrivelmente poderoso. Graças ao pastor, a viagem missionária deu a Lauren e David tudo o que eles queriam. Uma fé renovada um no outro, Deus e sua capacidade de ter um filho. Então, eles decidiram tentar novamente em vez de adotar. Mas, desta vez, as coisas seriam diferentes. Agora, os Perkins concordaram em considerar todas as suas opções, incluindo tratamentos e cirurgias. Quando Lauren e David começaram a explorar todas as opções, eles se aproximaram da inseminação intrauterina primeiro. Basicamente, isso significava que o esperma seria colocado diretamente no útero para aumentar o número de espermatozoides que atingem as trompas de Falópio. Dessa forma, as chances de fertilização seriam maiores. Foi um procedimento relativamente rápido e sem dor que muitos casais escolhem para ajudar a engravidar. No entanto, as chances da inseminação são de apenas 25%, então Lauren não se sentiu incrivelmente confiante. Ela imaginou que, uma vez que isso falhasse, eles seguiriam em frente. Durante o procedimento, David quase desmaiou quando viu o médico colocar a agulha no quadril de Lauren. David tentou o seu melhor para manter a calma, para que ele não assustasse Lauren, mas ele se sentiu muito assustado. Quando o médico terminou o tratamento, David voltou a respirar normalmente. Enquanto isso, Lauren se sentia bem. O procedimento foi tranquilo e Lauren não teve nenhuma complicação. Depois que o tratamento ocorreu, os Perkins voltaram para casa. Tudo o que Lauren e David puderam fazer foi pacientemente esperar e orar por um procedimento bem-sucedido. Na maioria dos casos, os médicos recomendam que as mulheres não façam um teste de gravidez até algumas semanas após o tratamento. Assim, os Perkins esperaram, tentando não deixar suas esperanças e medos tirar o melhor deles. Enquanto Lauren não tinha muita fé no tratamento da inseminação, ela, é claro, queria que fosse bem-sucedida. Para eles, 2 semanas pareciam anos, e eles mal podiam esperar pelo momento em que Lauren poderia fazer um teste de gravidez. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente chegou a hora. Após a espera de 2 semanas após o procedimento, os Perkins estavam prontos para alguns resultados. Então, Lauren foi a uma farmácia próxima e comprou vários testes de gravidez. Afinal, ela queria ter certeza de obter um resultado consistente. Mas depois de fazer o primeiro teste de gravidez, Lauren não podia acreditar no que estava vendo. O teste deu positivo, ela estava grávida. O casal não poderia estar mais feliz. Depois de todo esse tempo, eles finalmente receberam as notícias milagrosas que queriam. Ainda assim, eles queriam ter certeza. Então, Lauren fez um segundo e terceiro teste. Todos deram positivo. Deve ter sido uma cena tão emocionante de se assistir. Depois que ela soube das notícias, Lauren estava pronta para seu primeiro check-up. Depois de tanto tempo, os sonhos de Lauren e David se tornaram realidade. Após os testes, o casal começou a analisar todas as coisas que eles poderiam fazer para garantir uma gravidez bem-sucedida. Nos próximos dias, Lauren agendou sua primeira consulta. No check-up de rotina, a enfermeira observou que os níveis hormonais de Lauren estavam anormalmente altos. É claro que os novos pais se sentem preocupados com esta notícia. Altos níveis de HCG podem indicar que algo pode estar errado com sua gravidez. Por exemplo, isso poderia significar que os exames ou médicos haviam errado no cronograma da gravidez. Pior ainda, pode indicar uma gravidez molar, que é um tumor não cancerígeno que se desenvolve no útero. Os Perkins esperavam nervosamente por mais notícias. Os médicos entenderam os medos de Perkins. No entanto, altos níveis de HCG também podem ser uma indicação de várias gestações. Felizmente, os médicos informaram, este foi o caso de Lauren. A futura mãe ficou sem palavras. Gêmeos? Trigêmeos possivelmente? Nesta fase da gravidez dos testes,
Tudo que os médicos sabiam era que sua condição parecia indicar vários filhos. Eles precisariam fazer um ultrassom para saber mais. Os Perkins não podiam acreditar que poderiam estar esperando mais de um bebê. Eles se sentiram mais felizes do que nunca. Assim que saíram do check-up, Lauren agendou uma consulta para um ultrassom. Então, o casal voltou para casa, emocionado em informar a família e os amigos das notícias. Eles começaram a pensar em como seria ter não um, mas 2 bebês, ou possivelmente 3. A maioria das pessoas acharia a ideia de criar gêmeos um grande desafio. No entanto, Lauren e David consideraram uma bênção, especialmente depois de tentar ter um filho por tanto tempo. Agora, não apenas o sonho deles se tornou realidade, como se realizou 2 vezes, ou talvez até 3 vezes, e realmente foi uma surpresa para os Perkins. Eles estavam tão focados na ideia de ter apenas um filho que nunca pararam para pensar que poderiam ter 2 de uma vez. O dia do primeiro ultrassom de Lauren finalmente chegou. No caminho, os Perkins quase que não podiam conter sua emoção. Depois de tanto tempo, Lauren e David finalmente receberiam a peça final do quebra-cabeça da gravidez. Quantos filhos teriam? Ainda mais importante, eles queriam ter certeza de que seu bebê ou bebês estivesse saudável e indo bem. Quando Lauren entrou na sala de consultas, ela ainda não tinha conseguido se livrar do nervosismo. No começo, tudo começou muito bem, como deveria. O médico ajustou o ultrassom e tudo funcionou. Ele iniciou o ultrassom, passando a sonda sobre a barriga dela, para que uma imagem aparecesse na tela. Inicialmente, o médico disse que tudo no ultrassom parecia em ordem. Então, ele parou de falar. Depois de 1 minuto ou 2, Lauren e David notaram que o médico estava com um olhar estranho no rosto. Por um momento, nenhum dos dois sabia o que fazer. Finalmente, Lauren teve a coragem de perguntar o que ele estava vendo, e sua resposta foi absolutamente impressionante para os futuros pais. Bem, eu contei apenas 5, disse o médico. As mandíbulas de Lauren e David caíram. Eles simplesmente não podiam acreditar no que o médico estava lhes dizendo. Mas as surpresas não terminaram aí. De repente, o médico disse: espere, espere, espere. Acabei de encontrar um cesto. O coração de Lauren e David parou por um segundo. Sextuplos. Certamente, eles não estavam esperando esse tipo de notícia. Eles chegaram pensando que talvez pudessem estar esperando gêmeos. Possivelmente trigêmeos. Nunca em 1 milhão de anos eles pensaram que poderiam ter sextuplos. Depois de todo esse tempo, sua perseverança finalmente valeu a pena da maneira mais surpreendente. Depois de ouvir que eles teriam sextuplos, os Perkins tinham muitos sentimentos para colocar no lugar. Sem surpresa, o casal sentiu-se assustado. Eles estavam tentando entender a ideia de ter 6 bebês, todos de uma vez. Como muitos de nós, Lauren e David não faziam ideia do que fazer com essa notícia. Há 1 ano, descobri que estava grávida. 1 semana e meia depois, descobri que estava grávida de 6 bebês. Excitação em desejar que alguns desaparecessem magicamente a cada ultrassom para aceitar que eu realmente teria 6 bebês, disse Lauren. Apesar do medo dos Perkins de enfrentar essa tremenda responsabilidade, eles não podiam deixar de se sentir animados com a perspectiva de ter sextuplos. Enquanto Lauren e David conversavam com seu médico sobre ter sextuplos, descobriram que a gravidez seria diferente de qualquer outra. Eles se sentiram assustados. Primeiro, Lauren temia que ela não fosse capaz de empurrar todos os bebês para fora. 6 são muitas crianças, e mesmo que ela já amasse todos, ela não sabia se seu corpo poderia aguentar. O médico também explicou a eles que várias gestações, como gêmeos ou trigêmeos, eram especialmente perigosas, devido ao número de bebês. Então, o médico apresentou algumas opções. Agora, Lauren e David Perkins enfrentaram uma das decisões mais difíceis que já teriam de tomar. Por causa do espaço limitado no útero de Lauren, os sextuplos podem não receber os nutrientes e o suprimento sanguíneo de que precisavam. Como tal, o médico deu a Lauren e David a opção de redução seletiva. O que isso significava é que eles teriam que optar por abortar alguns dos fetos para proporcionar aos outros uma melhor chance de sobreviver. No entanto, na mente de Lauren e David, isso nunca foi uma opção. Eles simplesmente não conseguiam decidir quais bebês poderiam viver e quais não. Vendo seus 6 bebês e vendo os batimentos cardíacos deles, e não há sinal de problemas, então você sabe, como você escolhe? Lauren disse.
Lauren e David decidiram manter todos os sextuplos. Eles dariam a todos os 6 bebês uma chance de lutar, apesar do desafio que surgiu com a criação de sextuplos como pais novinhos em folha. Felizmente, os Perkins não estavam sozinhos. Eles tiveram o apoio de seus amigos e familiares para passar por tudo. De fato, assim que souberam dos sextuplos, os Perkins foram inundados com roupas e fraldas. Além disso, os médicos prometeram que fariam todo o possível para manter os bebês seguros até a hora de eles virem a este mundo. Os Perkins sentiram-se confiantes de que poderiam trazer esses sextuplos ao mundo com sucesso. Nos 7 meses seguintes, o corpo de Lauren sofreu algumas mudanças incríveis. Afinal, seu corpo teve que compensar todos os 6 bebês que cresciam dentro dela. Por causa do peso dos bebês na barriga, Lauren começou a ter dores constantes nas costas, pernas e pés. Tornou-se muito difícil para ela viajar muito longe por muito tempo. Chegou a hora de Lauren dar à luz aos sextuplos. Em sua 30ª semana de gravidez, ela começou a sentir sinais de parto. 3 dias depois que Lauren foi internada no hospital, finalmente chegou a hora dos bebês entrarem neste mundo. Enquanto o casal estava aterrorizado com o nascimento dos bebês tão cedo, eles estavam confiantes de que tudo daria certo. Em 23 de abril de 2012, Lauren deu à luz os pequenos sextuplos via cesariana. Os sextuplos tiveram que ficar na UTI neonatal porque eram muito pequenos para lidar com o meio ambiente. O parto correu muito bem com aproximadamente 35 pessoas na sala de operações, disse Lauren. Os Perkins deram as boas-vindas ao mundo. São eles: Leia Michelle, Caroline Grace, Alison Kate, Levi Thomas, Andrew Noah e Benjamin Luke. Felizmente, deu tudo certo com o casal e nos proporcionou uma história linda e maravilhosa. Esperamos que todos tenham gostado. Comentem o que acharam e deixem também um like. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e aguardamos todos na próxima história.